A unificação alemã aconteceu na segunda metade do século XIX e foi o processo de unificação territorial que levou ao surgimento da Alemanha como Estado-nação. Este processo foi conduzido pela Prússia, o reino mais industrializado da região, que, sob a liderança de Guilherme I e de Otto von Bismarck, promoveu uma série de guerras para estabelecer a configuração política e territorial alemã. A Áustria se destacava por ser um estado fortemente agrícola, enquanto a Prússia investia nos Estados Confederados para desenvolver sua economia. Em 1828, o que seria a futura Alemanha era uma formação de 38 estados que formavam a Confederação Germânica sob o domínio da Áustria. O processo ocorreu entre 1828 e 1888, após 3 guerras e uma política de alianças que culminou com a Primeira Guerra Mundial. O cenário começa a mudar em 1930, quando é criada a União Aduaneira. Os estados alemães, o Zollverein, sob a liderança da Prússia. O Zollverein permite a expansão industrial e exclui a Áustria, que se mantém contrária à unidade nacional. No século XIX, a região que corresponde atualmente ao território alemão era composta por uma série de pequenos reinos e ducados, dos quais muitos estavam sob o domínio do Império Austríaco. Todos esses reinos estavam agrupados no que ficou conhecido como Confederação Germânica, estabelecida em 1815 durante o Congresso de Viena. A presença austríaca nessa entidade enfraquecia o poder dos prussianos, os grandes interessados na unificação. Desde o começo do século XIX, houve o fortalecimento dos ideais nacionalistas na região que defendiam a unificação do povo de origem germânica. Durante as revoluções liberais de 1848, movimentos foram organizados em prol desse ideal. No entanto, fracassaram em alcançar esse objetivo. Nesse momento, os prussianos estavam interessados em promover a unificação dessa região e excluir a Áustria dos assuntos germânicos. A Prússia era o reino mais desenvolvido economicamente e mais industrializado, e a partir da coroação de Guilherme I como rei e da nomeação de Otto von Bismarck como primeiro-ministro, conduziu à unificação territorial da Alemanha. Os grandes nomes da unificação alemã foram o rei Guilherme I e Otto von Bismarck, primeiro-ministro prussiano. Outros nomes importantes foram Albrecht von Roon, que liderou junto do rei a modernização do exército prussiano, e Helmut von Moltke, hábil estrategista que conquistou importantes vitórias para os prussianos em batalhas nesse período. A política de Otto von Bismarck foi essencial para garantir a unificação alemã, pois fortaleceu o reino da Prússia e enfraqueceu seus vizinhos austríacos e franceses. Essa alteração na balança de poder foi vital para a unificação alemã, que somente foi possível após a realização de 3 guerras conduzidas pelos prussianos. Após efetivar o projeto de modernização e industrialização da Prússia, o primeiro-ministro prussiano iniciou a conquista de territórios a partir de 2 ducados que pertenciam à Dinamarca, Holstein e Schleswig. A ambição prussiana sobre eles levou a um conflito conhecido como Guerra dos Ducados. Esse conflito foi iniciado pela Prússia, em parceria com a Áustria, sob o pretexto de a Dinamarca ter descumprido um item de um tratado firmado em 1852. Nesse acordo, a Dinamarca assegurava a autonomia política para as 2 regiões. No entanto, ao promulgar uma nova Constituição em 1863, o Reino da Dinamarca reduziu essa autonomia, o que foi usado como pretexto pela Prússia para conduzir a invasão desses ducados em 1864. Os 2 ducados foram rapidamente conquistados pela Prússia, e a ocupação deles pela Prússia e Áustria gerou um desentendimento entre essas 2 nações, que levou a um novo conflito pouco tempo depois, em 1866, a Guerra Austro-Prussiana. A Guerra Austro-Prussiana foi uma primeira grande mostra do poder militar pelo modernizado exército prussiano.
Durante essa guerra, os prussianos conseguiram o apoio dos italianos, que também passavam pelo seu processo de unificação. Isso foi estrategicamente vital para a vitória prussiana, pois dividiu as forças austríacas em duas frentes, fazendo-as lutar enfraquecidas contra os prussianos. Com a vitória sobre a Áustria, a Prússia invadiu e anexou grande parte dos ducados germânicos que lutaram do lado dos austríacos na guerra. Além disso, com essa conquista, os prussianos formaram a Confederação Germânica do Norte, que fez a exclusão da Áustria e obrigou os austríacos a pagar a indenização da guerra aos prussianos. O último conflito da unificação alemã foi a Guerra Franco-Prussiana, que ocorreu entre 1870 e 1871, entre a França e o Reino da Prússia. Essa guerra teve como estopim um desentendimento entre essas duas nações pela sucessão do trono espanhol. Além disso, havia uma certa disputa pelo controle de reinos germânicos que ainda não haviam sido anexados pelos prussianos. A Guerra Franco-Prussiana alterou completamente o panorama político e a parte do mapa europeu. O exército francês, apesar de algumas boas batalhas, mostrou-se obsoleto em questões de estratégia e de armamentos durante a guerra e, por isso, sofreu uma grande derrota para os prussianos. Esse fracasso custou aos franceses uma grande humilhação ao terem de aceitar condições vexatórias impostas pelos prussianos. Os prussianos exigiram a posse da Alsácia-Lorena, como também cobraram 5 bilhões de francos de indenização e obrigaram os franceses a aceitar uma marcha triunfal do exército da Prússia, como a cidade de Paris. Com a vitória e os novos territórios, Guilherme I inaugurou o Império Alemão em 1871 e foi coroado Kaiser, imperador. A vitória dos prussianos nessas 3 guerras possibilitou a unificação e o surgimento do Império Alemão. Além disso, essa união territorial, conforme mencionado, alterou a balança de poder na Europa e gerou ressentimentos profundos que contribuíram para o início da Primeira Guerra Mundial. O sucesso desse projeto, liderado por Otto von Bismarck, colocou a Alemanha como potência e fortaleceu as ambições imperialistas dos alemães, que se lançaram no objetivo de obter colônias na África. As principais consequências da unificação alemã foi o surgimento do Império Alemão, o rompimento do equilíbrio europeu vigente desde o Tratado de Versalhes, o aumento do revanchismo com a França, a Revolução Industrial Alemã, a rivalidade com a Inglaterra em busca dos mercados para escoar a produção, a promoção do isolamento da França. Com todos os estados fortemente consolidados, a Alemanha passou por uma grande ascensão econômica e rapidamente se tornaria a maior potência europeia daquele período. Nesse trabalho eu falei sobre a unificação alemã, sobre o sucesso de Otto von Bismarck liderando o exército alemão, o do general Moltke, que também foi um sucesso, sobre o exército da Prússia, que ganhou 3 guerras, sobre as consequências da unificação alemã e também sobre algumas coisas que acabaram gerando a Primeira Guerra Mundial e um pouco da Tríplice Aliança que foi formada durante a guerra. Oi, eu sou a Camila e a minha parte do trabalho foi fazer o texto base e selecionar algumas imagens. Oi, meu nome é Luísa Henkel e nesse trabalho, primeiramente, eu escolhi fotos para uma certa parte do vídeo, depois eu narrei um parágrafo do texto, depois eu editei as fotos que as meninas me mandaram e os vídeos e a narração e depois eu legendei todo o vídeo. Meu nome é Marina e eu ajudei a separar as imagens e fiz a narração. Oi, eu sou a Amanda e primeiramente eu comecei separando algumas imagens, depois eu fiz uma parte da narração e por último eu terminei legendando o vídeo. Meu nome é Alice, eu gravei o áudio e peguei imagens.